Olá, bem-vindos à terceira aula do primeiro módulo do nosso curso. Nesta aula, vamos falar sobre precisão e acurácia. Vimos na aula 2 que toda medida tem uma incerteza associada devido às flutuações diversas, como a da própria radiação ou do detetor que está sendo utilizado. Assim, se repetirmos as medidas várias vezes, obtemos uma distribuição que muitas vezes pode ser descrita por uma função gaussiana, como essa mostrada no gráfico. Vimos também que a média dessa distribuição é uma boa estimativa do valor verdadeiro esperado e que o desvio padrão pode ser utilizado como uma incerteza desta medida, que dá, na verdade, uma estimativa do quanto os dados flutuam em torno da média. Vamos agora imaginar um experimento virtual onde nós queremos medir a energia do raio-x que está sendo emitido por uma fonte radioativa do tipo cádmio-109. Para tanto, vamos utilizar um detetor de radiação que fornece o espectro de energia medido. Falaremos mais sobre fontes radioativas adiante no nosso curso, mas por ora, basta você saber que o isótopo 109 do cádmio emite raio-x com duas energias bem definidas. São elas 22,1 keV e 24,9 keV. Vamos também considerar que a flutuação no valor da energia emitida é muito pequena, portanto, podemos considerar que toda a radiação que chega no detetor tem uma dessas duas energias exatas. Vamos ligar nosso detetor e gerar um espectro de energia medida. Portanto, nós queremos gerar um gráfico do número de contagens medidas em função da energia. Se o detetor que você está utilizando fosse perfeito, e não houvesse flutuações no processo de medida da radiação, o espectro que você deveria obter é dois picos com larguras muito pequenas nos valores das energias esperadas, portanto, em 22,1 kV e 24,9 kV. Mas na realidade, você verá um espectro com dois picos parecidos com uma gaussiana, com uma largura em torno dos valores esperados. Associamos então a média e o desvio padrão dessas distribuições como sendo o valor e a incerteza da energia da radiação medida. Vamos falar agora da precisão da medida. A resolução de um detetor está relacionada com a precisão da medida, que é definida pela largura do pico medido. Se o seu detetor tiver boa resolução energética, você deverá obter um pico com uma largura muito pequena. Neste caso, dizemos que você tem um espectro com boa precisão energética. Se por outro lado o detetor tiver muita flutuação no processo de medida, você obterá no espectro picos muito largos e, portanto, com baixa precisão. Neste exemplo, observe que os dois picos começam a se sobrepor, podendo até fazer com que um dos picos fique inteiramente perdido debaixo do outro pico. Fica claro que a precisão de uma medida está diretamente ligada com a resolução do seu aparelho, que irá afetar a dispersão dos dados. Neste exemplo, dizemos que o detetor tem uma resolução ruim e, portanto, oferece picos com larguras grandes, e dizemos que a medida tem uma precisão ruim. Vamos agora falar sobre a acurácia. Se com o seu detetor você obtiver distribuições cujo valor da média coincidem com os valores esperados, dizemos que a medida tem boa acurácia. Neste exemplo, podemos observar que os picos de fato estão centrados em torno dos valores esperados, portanto, em torno de 22,1 e 24,9 kV. Portanto, quando o valor da média está próximo do valor esperado, dizemos que a medida tem boa acurácia ou exatidão e que o detetor está bem calibrado. Vamos agora supor que o detetor esteja mal calibrado e que os picos aparecem deslocados, neste caso, de aproximadamente 2 kV para baixo do valor esperado. Nestes casos, disse que a medida não tem boa acurácia ou exatidão. Portanto, no caso de detetores mal calibrados, os valores retornados estão deslocados do valor verdadeiro e disse que a medida não tem boa acurácia.
Resumindo, a dispersão dos dados medidos define a precisão da medida. Um detetor com boa precisão retorna valores próximos do valor verdadeiro, portanto, os picos em um espectro têm larguras pequenas. A proximidade do valor da média obtida com o valor verdadeiro esperado está relacionado com a acurácia ou exatidão da medida. Um bom detetor de radiação, bem calibrado, deverá ter boa precisão e boa acurácia.